Marcos 16, verso 6. Diz assim a santa palavra do Senhor. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, nosso Pai, tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós nessa manhã. Nos auxilia, Senhor. Invocamos Teu Santo Espírito para que nos guie. Me ajuda a expor esse texto. Que apesar de todas as minhas debilidades, o Teu santo nome seja glorificado em nosso meio, em nossas vidas. Que nós possamos guardar essas verdades em nossos corações e colocá-las em prática para a honra e glória do Teu santo nome. Tem misericórdia de nós, Senhor, porque nós erramos, não confiamos, deturpamos, relativizamos as coisas mais básicas e ao mesmo tempo profundas daquilo que se chama cristianismo. Tem misericórdia de nós. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, por que hoje é um dia especial? Podemos dizer que hoje é um dia especial. Estamos num dia especial, mas por que hoje é um dia especial? Alguém vai dizer porque é Páscoa? Não. Não. Hoje é um dia especial porque hoje é o dia do Senhor. É o Shabá cristão. Hoje é um dia especial, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, numa manhã de domingo, ressuscitou, com poder e toda glória. Hoje é um dia especial, porque a igreja primitiva, e nós temos os relatos de Atos, temos os relatos das epístolas, se reuniam no primeiro dia da semana, para glorificar o nome do Senhor. Não existe diferença de dias e dias. Não existe dia santo, existe o dia do Senhor estabelecido pela lei de Deus, para que nós descansássemos de nossas obras e o buscássemos e o glorificássemos. Todo dia é dia de lembrarmos do nosso Senhor Jesus Cristo. E especialmente todo domingo é dia de lembrarmos da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que se comemora hoje? O que nós faremos hoje? Faremos alguma celebração da Páscoa? Faremos como em alguns lugares, ao invés da exposição da palavra de Deus, uma peça teatral, para entreter as pessoas e para as pessoas verem algumas imagens e se emocionarem com algumas imagens. Faremos, ao invés de uma exposição da palavra bíblica, um musical, onde no final, como eu vi um vídeo, os irmãos devem ter visto também na internet, de uma encenação da Paixão de Cristo, ao som de Carmina Burana, que é uma ópera fantástica, mas é completamente pagã, mas emociona por causa de suas notas musicais. E aí um jovem vai lá e bate no soldado que está perfurando o rapaz que está fazendo o papel de Jesus. Vamos fazer alguma peça, vamos fazer alguma comemoração, vamos celebrar a Páscoa? Não. Não, porque a Páscoa se celebra aqueles que foram circuncidados. E que eu tenho conhecimento, nenhum dos irmãos o foram. Senhores, Cristo, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, aquele pelo qual nós estamos reunidos hoje, ele instituiu 2 sacramentos. E esses 2 sacramentos substituíram
a circuncisão e a Páscoa. Nós lemos isso, nós expomos isso, mas rapidamente nós esquecemos disso. Nós hoje somos batizados e nós hoje celebramos a ceia do Senhor, não a Páscoa. Não interessa o que o resto da cristandade faça ou deixe de fazer. Também não estou dizendo para os irmãos serem aqueles casca grossa, duros, que querem cobrar dos outros o que os outros não têm para oferecer, que querem cobrar dos outros aquilo que vocês mesmos e eu mesmo não façam, né? E aí chega alguém e diz Feliz Páscoa, não, está errado. Não há como uma pessoa que não caminhou pelas palavras das Escrituras compreender isso. Ou alguém vem dar um presente de chocolate, dá um tapa na mão e diz, não, está errado. Se você não quiser, traga para mim, não tem problema. Eu ficarei feliz e um pouco mais barrigudo, né? Mas fomos batizados, nós celebramos a ceia. E, meus senhores, nós temos o privilégio de celebrar a Páscoa cristã, a ceia do Senhor, 2 a 3 vezes no mês. Nós não esperamos uma vez no ano. Nós não temos necessidade de mandar aquelas mensagens, que Jesus ressuscite no seu coração. Ele ressuscitou já, e faz bastante tempo. Ou no politicamente correto que se tira Jesus da equação, e se dá boas festas, e que muita paz renasça no seu coração, mas uma paz sem Cristo, e uma paz sem Cristo, que é o único que pode nos colocar numa situação de paz com Deus, não é paz. Senhores, Paulo diz em 1 Coríntios, e hoje nós vamos ler muito 1 Coríntios, ele diz o seguinte: pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi morto, foi sacrificado, mas ele ressuscitou. Dito isso, vamos ao texto que nós lemos. Qual é o contexto do que nós lemos? Jesus havia morrido na cruz do Calvário. Uma morte terrível, uma morte que para o judeu era maldita, uma morte com requintes brutais de crueldade. E após a sua morte, Jesus é enterrado rapidamente, porque estava chegando o dia do Shabat para os judeus. E não era lícito que houvessem pessoas na cruz e nem que eles estivessem lidando com um morto. E de tal forma que enterraram tão rápido que agora, no domingo, pela manhã, essas mulheres, e vejam, os críticos do cristianismo, né? Porque o cristianismo oprime as mulheres. E quando você vai ler a Bíblia, você começa lendo Mateus, e na genealogia de Mateus está incluso várias mulheres, gentias ainda. E nós vemos o relato da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se dá inicialmente a mulheres. Jesus ressurreto aparece primeiramente a uma mulher. E independente dos apóstolos e do amor dos apóstolos e dos seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo, quem está preocupado em ir lá embalsamar o corpo de Jesus são mulheres. Agora, o nobre propósito da visita, o de honrar o corpo de Jesus Cristo, falecido, sepultado, ele é bastante revelador. Mostra como que estas piedosas mulheres, elas desacreditavam completamente da ressurreição do Messias. Tinham ouvido Jesus falar várias vezes que ele havia de padecer, de morrer, mas ia ressurgir. E assim como os discípulos não acreditaram, elas não acreditaram, e elas foram lá para cuidar do seu corpo.
Notem que muito sentimento bom e belo pode encobrir graves erros. Muitas vezes nós vemos pessoas piedosas dentro das igrejas cristãs ou dentro das corruptelas de igrejas cristãs, com muita piedade, fazendo coisas com muita sinceridade, mas coisas erradas. E nós podemos ver que, mesmo com grande piedade e preocupação, nem usar, foi poupado. Mas Deus é misericordioso, e como eu disse, essas mulheres receberam a honra de receber em primeira mão a notícia que o Messias havia ressuscitado. Como também eu já falei, Maria Madalena, a primeira mulher, a primeira pessoa que o viu, antes de todos os demais. Elas caminhavam aqui no início do capítulo 16, preocupadas. Puxa, uma pedra, quem há de remover essa pedra? No momento de ignorância, porque esqueceram que a pedra estava sendo guardada por soldados, havia sido lacrada com um selo, mas a pedra havia sido removida, e havia esse anjo com aspecto de um jovem reluzente, com boas novas. Sendo assim, meus senhores, em primeiro lugar, vamos ver o que esse anjo fala. Em primeiro lugar, ele diz: buscais a Jesus o Nazareno. Buscai a Jesus o Nazareno. Jesus era o Emanuel. Jesus era o Deus conosco. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, Mateus 1, o Deus conosco. Jesus era homem. Jesus era reconhecido como Nazareno. Senhores, Jesus, o Deus encarnado, habitou em nosso meio, habitou no nosso mundo. Perfeito Deus, perfeito homem, 100% Deus, 100% homem. O Verbo estava no mundo, diz João, no primeiro capítulo do seu Evangelho. O Verbo estava no mundo. O Verbo de Deus, o Criador, o Logos, a lógica, o sentido, a vida. João vai escrever na sua carta: e a vida estava em meio de nós, e nós a vimos e a tocamos. Os discípulos ouviram, os discípulos viram, os discípulos contemplaram, os discípulos tocaram. E esses discípulos nos anunciaram o seu testemunho. É o que João diz no primeiro capítulo da sua epístola. Ó, senhores, ele nasceu de uma virgem para cumprir a profecia. E ele tinha então uma família. Nós encontramos em Mateus, no capítulo 12, o seguinte: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Jesus não é aquele Jesus do gnosticismo. Jesus era homem e precisava ser homem para poder nos redimir, como foi dito na liturgia. Jesus tinha endereço. Diz em Mateus capítulo 2: e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Isaías 11. E o que diz o anjo? Buscais a Jesus, o Nazareno. Ele foi humilhado por causa disso. Natanael, no primeiro capítulo de João, quando chamado para ver o Messias, diz o seguinte: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Homem, em nosso meio. Senhores, nós vimos em 1 João, nas primeiras exposições, que a encarnação de Cristo Jesus é a pedra fundamental para toda a redenção. Sem encarnação não há redenção. Sem o Verbo encarnado, sem o Deus encarnado, sem Cristo Jesus em nosso meio, não há redenção. E nós cremos em Jesus, o Nazareno.
Mas em segundo lugar, o anjo continua dizendo: buscai Jesus, o que foi crucificado. Jesus morreu na cruz, e na cruz ele expiou o nosso pecado. E que tristeza, nós vemos tantos e tantos lugares onde não se fala mais em pecado. Isso tem uma consequência muito grande no coração das pessoas. Mateus capítulo 1 diz: Ele salvará o seu povo dos pecados deles. O homem, desde o Éden, ele quis ser igual a Deus. Desde o Éden, o homem tentou no seu orgulho ser independente. Desde o Éden, o homem tentou se cobrir com a sua própria justiça, se auto-justificar, utilizando de folhas de figueira e terceirizando a culpa para os demais. Não, foi a mulher, foi a serpente, sei lá, foi o dia. Mas nós vemos lá no Éden já uma lição que é descrita em Hebreus: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Na criação, nós já vemos todo o brilho da consumação, através da redenção, por meio do sangue de um cordeiro. Desde o Éden, o homem foi coberto com uma pele de cordeiro, de uma vítima inocente, que foi abatida para cobrir a vergonha de Adão e Eva. Não folhas de figueira. Não o que o homem pode fazer. Não, nada de justiça própria. Mas a pele de um cordeiro inocente. Desde o Éden, a lição de que pelo sangue, através do sangue de um inocente, de um cordeiro inocente, sem esse derramamento de sangue, não haveria redenção, não haveria expiação de pecados. Oh, irmãos, os irmãos lembram quando Cristo Jesus vai se aproximando de João Batista, e João Batista olha e diz palavras maravilhosas: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Somente o sangue puro, somente o sangue justo, somente o sangue santo de Jesus Cristo nosso Senhor poderia expiar definitivamente a culpa do homem. A morte vicária de Cristo, a morte em favor de outros de Cristo Jesus, não fala do valor do homem, como muitos querem dizer. Ah, vocês são tão importantes que Jesus veio morrer por vocês. Não é isso que está falando. O sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário não é porque nós somos especiais. Não está apontando isso, não está falando sobre isso, mas está depondo sobre a brutalidade e a impiedade do pecado, da afronta a um Deus santo e justo. Cristo não morreu porque nós éramos bons. Cristo morreu em nosso lugar porque nós éramos maus. Porque Deus fez um pacto com o homem, e se o homem desobedecesse, ele teria que morrer. E Cristo Jesus assume a prerrogativa do pacto das obras. Senhores, um baixo e frágil entendimento sobre o pecado irá produzir um baixo e frágil valor da salvação. Se você não compreender a profundidade do seu pecado, se você não entender a sua situação, você não vai ter muita coisa para falar sobre a cruz de Cristo. Eu não ficaria admirado se você entendesse que cristão celebra a Páscoa e dá chocolate porque a paz vai renascer no coração de todos.
Nós não podemos de maneira alguma ter um entendimento errado sobre a brutalidade do pecado, o tamanho da afronta do nosso pecado diante de um Deus santo. Porque se fizermos isso, não vamos dar valor algum para a salvação. De tal maneira que a nossa vida nós vamos ter várias e várias preocupações que serão maiores do que a salvação. A única coisa que é maior, a única preocupação que deve ser maior que a nossa salvação, deve ser da glória de Deus. Mas nós rapidamente colocamos os nossos problemas corriqueiros, diários e que são efêmeros, passageiros, em pé de igualdade. As pessoas vêm para a igreja para resolver os seus problemas. E na maioria das igrejas, Jesus é uma espécie de faz-tudo, que é pago com algumas moedas para resolver os problemas. E não é apresentado um Cristo que resolveu a totalidade do único problema que importa. Não podemos ter um baixo valor da salvação. Ora, é o próprio Jesus que diz o seguinte: aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você foi perdoado pouco? Primeiro, eu e você éramos totalmente corruptos, miseráveis, merecedores da condenação eterna de Deus. Não fazíamos absolutamente nada que fosse bom a Deus. Não tínhamos nada para oferecer. E ainda não temos. E nosso Senhor não perdoou um pecado ou 2 ou 10, mas Ele perdoou todos os nossos pecados. Compreende a dificuldade disso? Se você não compreender isso, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Por você não entender o quanto que custou e o quanto que você foi perdoado, é a razão muitas vezes de você não se agradar de ir à comunidade glorificar o nome de Deus. É a razão de você não abrir a sua Bíblia. É a razão de você não ter tempo para orar. É a razão de você relativizar as suas falhas. Isso aí todo mundo faz. Porque pouco ama. Nós fomos perdoados de todos os nossos asquerosos pecados. Mas em terceiro lugar, o anjo continua dizendo: buscais a Jesus, Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Da morte, senhores, vem a vida. Cristo não veio apenas morrer por nós. A falta de equilíbrio sobre a pregação de Cristo Jesus é algo devastador. Em alguns lugares, Jesus é só um gênio da lâmpada, que vem resolver, vem atender desejos. Em outros lugares, ele é só um mártir revolucionário, que veio dar um bom exemplo. Em outros lugares, ele é só o homem que foi sacrificado no Calvário. Se Jesus veio morrer por nós, mas se ele tivesse vindo somente morrer por nós, ele não precisava ter nascido. Ele podia repousar sobre o Monte das Oliveiras ali pela quinta-feira, ser preso, passar pela paixão, domingo ressuscitar e acabou. Ou só morrer, porque existem muitas igrejas, e é muito fácil cair nesse erro, de ter na mente, ter no coração um Cristo derrotado na cruz. Esquecer que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Cristo, Ele não veio apenas morrer por nós, senhores. Ele viveu em obediência ao Pai. Cristo veio cumprir o pacto das obras. Ele obedeceu plenamente a lei de Deus, vírgula por vírgula. Ele cumpriu integralmente o pacto das obras
de maneira graciosa, estendendo esse cumprimento aos seus. Ele cumpriu esse pacto por nós, naquilo que nós chamamos de pacto da graça, que recebemos dele aquilo que não merecíamos. Veja, Cristo ele sofre a penalidade da nossa quebra da lei. A condenação era nossa. Ele se fez maldito em nosso lugar, mas os malditos éramos nós. Ele gritou na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aquele grito era nosso, e seria dado eternamente, com choro, com ranger de dentes, e buscando a morte que fugirá daqueles que estarão sendo condenados. Cristo ele sofre a penalidade da nossa quebra da lei. Mateus diz o seguinte, na ceia, Jesus falando, Mateus escreve, né? Isto é o meu sangue, o sangue da aliança. Sangue este derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mas, senhores, não bastava morrer. Não bastava Jesus apenas morrer. No reino só entra os justos. No reino de Deus só entram justos. Cristo ele viveu a lei. Ele obedeceu. E isso nos é imputado naquilo que nós chamamos de justificação. E se você crê que os seus pecados foram carregados por Cristo, você deve crer que o mérito de Cristo foi imputado a você. E é por isso que você pode ver e se identificar com o termo justo na palavra de Deus. Veja o que diz Paulo: mas ao que crer naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Você crê que Jesus morreu por você, que ele viveu por você, e essa fé lhe é atribuída por justiça, e a justiça de Cristo te é imputada. Isso porque no Evangelho o justo viverá por fé, como diz Paulo em Romanos 1,17. Ok, tudo bem? Tudo bem? Jesus morreu em nosso lugar, viveu em nosso lugar, sua justiça é imputada, mas é só isso? Acaba aí? É na cruz? Ele morreu, está tudo certo? Tudo se fez novo quando ele morre? Não. Há algo mais além da cruz. A cruz pela cruz e Cristo morto na cruz não nos ajuda em absolutamente nada, senhores. A história não acaba na cruz, e glória a Deus por isso. Nós temos a ressurreição. E a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo coloca sobre nós uma responsabilidade enorme. Ao mesmo tempo que ela completa a obra de expiação, ela coloca sobre os nossos lombos uma responsabilidade, e vamos trabalhar isso. Veja, Paulo nos ensina que nós somos chamados, nós somos eleitos para a santificação e não para a impureza. Lá em 1 Tessalonicenses. O nosso chamado, a nossa eleição é para a santificação, é para a santidade e não para a impureza. Por que eu estou dizendo isso? Porque a graça ela pode ser abusada, e ela constantemente é abusada, por aquilo que o Bonhoeffer, aquele teólogo alemão que foi um mártir na Segunda Guerra, tinha um plano ousado de matar Hitler, aquilo que ele chamou de graça comum, uma graça sem discipulado, uma graça barata, uma graça sem discipulado, uma graça que é falada, que é crida, mas que não muda absolutamente nada na vida da pessoa, que não tem custo nenhum. Ah, Jesus morreu no meu lugar, isso foi por graça, que bom, eu sou salvo, então segue o jogo. Deixa a vida me levar, cada um por si, Deus por todos. Uma graça sem o discipulado, uma graça sem a piedade cristã. Senhores, se nós imaginarmos que Cristo pagou o preço por todos os nossos pecados, o que é verdade,
e que Ele sempre nos perdoa quando nós estamos com os nossos pés sujos, como Ele fez antes da última ceia, quando lavou os pés dos apóstolos, o que também é verdade. Mas se nós imaginarmos que isso é tudo, e que a partir daí nós estamos livres para viver da forma que nós quisermos, nós estamos numa situação terrível. Se você imagina isso, você não entendeu absolutamente nada de graça. E com muito temor eu ouso dizer que você ainda está debaixo da maldição da lei. Nós não temos liberdade para pecar. E essa é a acusação mais rasteira que é feita à tradição reformada. Ah, vocês acreditam que existem eleitos, vocês acreditam que Jesus morreu somente pelos eleitos, e vocês acreditam que não podem perder a salvação. Então, se isso é verdade, dá para viver de qualquer jeito. E pecadores ficam muito preocupados, como nós vivemos as nossas vidas, também sendo pecadores. Mas essa não é somente uma acusação dos detratores da tradição reformada. Infelizmente, eu temo que é a prática da maioria daqueles que se dizem cristãos, dos cristãos nominais, dos frequentadores de igreja, dos recitadores de versos como chavões, daqueles que estão buscando cumprir coisas que se agarram no mérito, ou daqueles que vivem de qualquer jeito. Se nós olharmos para a cruz, nós veremos que o poder judicial do pecado foi destruído. O poder judicial foi destruído na cruz. A condenação foi paga. Cristo assume o nosso lugar. E a lei era clara: o dia que dela comerdes, certamente morrerás. E Cristo morre. Todavia, se Cristo tivesse permanecido morto, nós não poderíamos ser salvos. Nós temos que compreender isso. A salvação não é simplesmente Cristo morrer em nosso lugar. A salvação é Cristo morrer em nosso lugar e ressuscitar. Ah, mas você está falando bobagem. Então vamos com Paulo. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. É o que Paulo diz em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, a sua morte foi em vão, a nossa fé foi em vão. Se Cristo não ressuscitou, nós continuamos com os nossos pecados sobre os nossos lombos. Continua Paulo: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, Jesus, Ele não se entregou na cruz simplesmente para fazer um teatro. Eu estava lendo as Escrituras com Mateus, e nós estávamos lendo os relatos da crucificação, e a pureza e a inocência da criança, quando vai concatenando as ideias, as suas sinapses mais puras, ainda que pecadora, me chamaram a atenção para algo que às vezes pode passar pela cabeça de muito marmanjo. Porque o primeiro entendimento que ele teve, até mesmo extraído de Nárnia, vamos usar Nárnia como exemplo: se o leão é tão poderoso, por que morreu? Eles mataram o leão, cadê o poder do leão? Esse leão é fraco. E isso foi o pensamento de muitos judeus, enquanto Cristo Jesus estava na cruz. Ah, ele disse que ia destruir o templo e reconstruir em 3 dias. Desce da cruz, aí nós vamos crer. Salvou os outros, mas não pode se salvar.
Não és tu o rei dos judeus, o Messias de Deus? Desce da cruz e nós vamos crer. Mas aí, enquanto eu explicava, e na mente da criança ele conseguiu compreender aquilo que Jesus diz em João, capítulo 10, que ninguém poderia tirar a vida de Jesus. Ele, de bom grado, a dá e tem poder para retomar. Assim como ele confrontou Pilatos: nenhum poder teria sobre mim se do alto não tivesse sido dado. Assim como na cruz, ele não é morto mais. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Basta, está consumado, o preço foi pago. Aí ele veio com essa: puxa, que bom que Jesus podia dar a vida e tomar de volta, porque senão seria muito triste. Ele ia morrer no nosso lugar e acabou para ele. Mas assim não, assim ele só morre no nosso lugar e volta porque ele tem poder absoluto. Entendem a corrupção da mensagem do Evangelho? Isso me chamou a atenção. Jesus morre no nosso lugar, mas ele tinha poder para voltar, então está tudo certo. Ele morre e nos salva, e aí depois ele volta porque ele é Deus. Foi só uma forma de teatro. Não, senhores, ele paga o preço do nosso pecado com a sua morte. Ele satisfaz a justiça do Pai verdadeiramente. Mas isso não foi uma peça teatral, uma peça dramática e terrível. De fato, ninguém tira a sua vida, ele dá para depois retomá-la. Mas ele não apenas morreu, ele ressuscitou por nós. Faz parte da sua obra, faz parte da nossa redenção, ele ressuscitar por nós. Adão, o nosso representante federal, trouxe a morte para o mundo, mas o segundo Adão, Cristo Jesus, trouxe vida e ressurreição. Paulo diz o seguinte em 1 Coríntios: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que morrem. Lembram? Ele morre como unigênito de Deus, paga o nosso pecado, mas morre como unigênito. Mas quando ele ressuscita como a primícia, o primogênito dos demais filhos. Ele é o primeiro a ressuscitar. Continua Paulo: visto que a morte veio por um homem, também por um homem, o Nazareno, veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? Paulo continua: cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, Cristo, o primeiro, depois os que são de Cristo Jesus, na sua vinda. Veja, nós aguardamos a ressurreição da carne, a ressurreição do corpo glorificado, mas nós só podemos aguardar isso porque ele ressuscitou primeiro. É por isso que nós cremos nisso. E ele deu provas que ressuscitou. E que ressuscitou na carne, que não era espírito. Ele comeu, ele bebeu água, porque vinho só nas bodas. Ele estava junto, ele mostrou os seus ferimentos. Mas há, senhores, uma bênção e uma responsabilidade, esse é o meu ponto. Uma responsabilidade presente hoje na nossa vida, porque Cristo ressuscitou. Continua Paulo em outro lugar: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O que nós dizemos sempre na ceia? Nós estamos unidos com Cristo.
Cristo morreu em nosso lugar, mas não foi só a morte dele, nós unidos com ele, morremos com ele. E ressuscitamos com ele. Nele nós existimos, nele nós vivemos, nele nós nos movemos. Um morreu por todos, logo todos morreram. Continua, e ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Você está vivo? Sim ou não? Você está vivo. Você não passou ainda pelo último adversário, pela morte. Você ainda não começou a sofrer o processo de glorificação. É consumada, é certa, mas nós estamos vivos, numa natureza ainda corruptível. Ele morreu por todos, para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Por quê? Porque morremos nele, senhores. Mas, para que nós vivamos para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E aí ele continua mais à frente, e assim, se alguém está em Cristo, você está em Cristo? Será que você de fato está em Cristo? Será que de fato você morreu com Ele e ressuscitou com Ele? Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Entenderam? Entenderam isso? Em Cristo somos novas criaturas, e sendo assim, devemos andar em novidade de vida. Se a sua conversão não mudou a sua vida em nada, você nunca foi convertido. Esse é o fato. Nas palavras de Paulo, em 2 Timóteo, fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. E se somos dele, se morremos com Ele, ressuscitamos com Ele, se vamos viver com Ele, se Ele é o nosso cabeça, pode os membros de uma cabeça santa, de um corpo celestial, viver de qualquer maneira? Seríamos nós um câncer num corpo glorificado? No corpo místico de Cristo Jesus? Paulo diz em outro lugar: assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. É muito fácil falar da salvação pela graça, é muito fácil falar de eleição, mas Cristo vive, será em mim. Cristo de fato vive nos senhores. Diz Paulo em outro lugar: porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, e se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, Ele morreu em nosso lugar, nós morremos, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos ao pecado como escravos. E não sirvamos ao pecado como escravos. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se morremos em Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Paulo fala isso em Romanos 6. Você tem vivido com Cristo? Você morreu com Ele? Você vive com Ele? Ou você fala isso da boca para fora, sai da porta da igreja e vive de qualquer jeito? Ou você é um daqueles que quando olha, que quando observa uma pessoa fora da igreja com uma moral razoável, tem a ousadia de dizer que ele é quase um crente, só falta Cristo. Justo aquele Cristo que você também não tem. Senhores, portanto, pela graça, pela morte e ressurreição, o pecado é algo estranho ao cristão. O pecado é algo terrível ao cristão. O pecado é aquilo que fez com que o nosso Senhor morresse. O pecado é aquilo que Ele veio nos libertar.
como viveremos ainda da mesma maneira? Paulo, ainda em Romanos, diz: permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para Ele morremos? Você morreu por pecado? Continua: fomos, pois, sepultados com Ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Portanto, senhores, o pecado, ele é um acidente terrível na vida do crente. Eu não estou aqui pregando o movimento holiness, a perfeição. Vamos viver todos sem pecados. Isso não existe, e quem diz que está sem pecado, João diz que é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Falamos aqui, o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. E Lutero tem uma frase pitoresca sobre isso, onde ele diz que esse desgraçado do velho homem vive voltando. Nós estamos aguardando a glorificação. Ainda estamos num corpo corruptível, ainda pecamos. Mas o pecado tem que ser um acidente terrível na nossa vida. Como o próprio João escreve: os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Nós não temos o direito de pecar. Nós não temos a liberdade de pecar. Mas, se pecarmos, temos o advogado diante do Pai, Jesus Cristo justo, que morreu por nós. Senhores, nós morremos com Cristo. Se morremos com Cristo, devemos ressuscitar com Ele. Sendo assim, não somos mais escravos do pecado. Em quarto lugar, o anjo diz o seguinte: buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. O cordeiro morto ressuscitou. O cordeiro morto ressuscitou e vive em glória. Você acredita nisso? Você entende isso? Como eu falei no início, senhores, a Páscoa, ela foi substituída. Nós não comemoramos ou comemos a Páscoa. Nós comemoramos e comemos a ceia do Senhor. Nós nos alimentamos do Cordeiro de Deus. Como diz Paulo: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Essa é a nossa instituição, esse é o nosso relacionamento com a Páscoa. A Páscoa era uma sombra daquilo que Cristo fez, e que nós participamos, e que nós comemos do Cordeiro Pascal, o nosso Cordeiro Pascal. Mas quantas vezes procuramos Cristo na sepultura de velhas experiências ou de ritos mortos e vazios, nos diz F.B. Meyer. Quantas vezes procuramos Cristo na sepultura de velhas experiências ou de ritos mortos e vazios, ainda que eles tenham uma aparência de piedade. Veja, nós pregamos o Evangelho da cruz. E até mesmo a pregação do Evangelho da cruz traz riscos de erro. A cruz, senhores, está vazia. Isso não é só uma coisinha para chavãozinho de crente chato para ficar enchendo o saco de católico. Ai, a cruz está vazia. Você tem que de fato entender que a cruz está vazia. E ela está vazia porque Jesus ressuscitou. E Jesus, tendo ressuscitado, nos ensina duas coisas. A primeira é o que nós vimos no ponto anterior: nós ressuscitamos com Ele.
em novidade de vida. Isso nos traz responsabilidade. Se com Ele morremos, com Ele vivemos, morremos no velho homem, a velha criatura, pecadora, presa, escrava do pecado, em novidade de vida, podemos mortificar a nossa carne, avançar em santificação com o poder do Espírito Santo de Deus. Isso traz responsabilidade. Não podemos abusar da graça. Mas há um segundo ensino de Cristo ter ressuscitado: o servo sofredor. O servo sofredor de Isaías. O servo sofredor do Calvário não pode mais ser encontrado. Nós temos que entender isso, senhores. Nós não encontramos mais o servo sofredor. Muitos têm procurado, muitos têm louvado, muitos têm esperado o Jesus sofredor, o Jesus abatido, o Jesus que é uma vítima cambaleante e sangrenta, o Jesus desfigurado, o Jesus humilhado, o Jesus vítima, o Jesus morto. Esse Jesus não existe mais. Nós temos que compreender isso, para que a nossa fé seja viva e para que nós não sejamos idólatras de adorar um Cristo que é uma imagem que não existe mais. Ele morreu em fraqueza, mas Ele ressuscitou em poder. Veja o que Paulo diz: pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em honra e glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Por isso está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, o segundo Adão, porém, é espírito vivificante. É a vida, é a própria vida. Senhores, o Cordeiro de Deus que veio tirar o pecado do mundo, o Cordeiro Santo, morreu. E morreu e não existe mais. É o Cordeiro que vai abrir o livro. O Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, segundo João e Apocalipse. Mas esse Cordeiro agora é um leão vencedor. É o Jesus vitorioso. Não é mais a vítima. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. É glorioso. Se você não acredita em mim, olhe os relatos bíblicos. Quando Paulo encontrou com Cristo, o que ele viu? Um homem abatido, sangrando? Não, ele viu uma luz que o cegou. Os homens que estavam com ele ouviram a voz, mas não o viram. Paulo viu, ouviu e caiu cego. Se você não acredita em mim, olhe para João. Como é que João vê a Cristo Jesus? Uma figura terrível, apavorante, tanto que ele cai como morto. Os discípulos de Emaús, os discípulos viram um homem ferido, abatido, o cordeiro sangrando? Não, viram um homem tão glorioso que não reconheceram. Um homem que quando expunha o evangelho para eles, aquilo ardia no coração deles. Um homem que quando foi partir o pão, eles viram a sua glória e ele sumiu. Nosso Senhor Jesus hoje não é mais a vítima, mas é o vitorioso. Senhores, não podemos mais ver o Cristo crucificado. Nós só podemos ver o Cristo glorificado. Não servimos ao Jesus crucificado, Ele não existe mais. Nós servimos ao Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, ressurreto, vitorioso. Em quinto lugar, o anjo diz o seguinte: Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto.
Senhores, bem-aventurados que creem. Bem-aventurados que creem. As mulheres foram lá ver. Os discípulos viam e duvidaram. Depois de ver, com medo, creram. Tomé não estava, ouviu, não creu. E aí, quando Cristo aparece novamente, e Tomé coloca o dedão na ferida de Cristo, Tomé diz: meu Senhor e meu Deus. E Cristo proclama palavras gloriosas para você e para mim. Bem-aventurados, felizes, os que não viram e creram. Nós não precisamos viajar para Israel para ver um buraco, que muito provavelmente não é onde foi a sepultura de Cristo, aonde é feito comércio, aonde é feito imagens mentais do nosso Senhor morto. Não precisamos ver, uma plaquinha, o túmulo está vazio, ele ressuscitou. Nós sabemos disso, porque a Bíblia afirma isso, e porque o Espírito Santo de Deus, que nos regenerou, testemunha em nosso coração que isto é verdade. É loucura para quem não crê. Chamam a gente de louco, tudo bem. Pode chamar do que quiser. Somos um povo louco mesmo. Um povo tão louco que entende que para achar a vida temos que perdê-la. Senhores, no relato da ascensão, lá em Lucas 24, quando Cristo Jesus está sendo assunto aos céus, Jesus diz o seguinte: vós sois testemunhas destas coisas. Que coisa gloriosa! Que coisa gloriosa! Vós sois testemunhas destas coisas. Lembram de 1 João, capítulo 1, verso 4? João testemunha e diz que ele dá o testemunho deles, de João e dos apóstolos, é verdadeiro. E ele dá esse testemunho para que a nossa alegria seja completa junto com eles. E Cristo nos diz: vós sois testemunhas destas coisas. E Cristo diz, indo por todo o mundo: pregai o Evangelho, pregai a boa nova, testemunhe destas coisas. Que coisas? Daquelas coisas vistas e testemunhadas e escritas para a nossa fé, para a nossa alegria, para a nossa salvação. Portanto, senhores, testemunhar, pregar o Evangelho é testemunhar a vida, como nós vimos, a vida. Ele obedeceu à lei, a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é só uma coisa, não é só outra, e tampouco aquilo outro. Testemunhar é pregar a Cristo. Veja, testemunhar não é falar sobre curas. Não importa que cura seja. Temos que ter testemunhos no culto, porque aí as pessoas vão crer. E Cristo Jesus nos conta uma história do rico e de Lázaro. E o rico diz: deixa eu ir falar para os meus irmãos. E Abraão diz para ele o seguinte: eles têm a lei e os profetas. Se eles não creem na lei e nos profetas, não crerão tampouco haja uma ressurreição de um morto. Não são sinais e milagres que fazem as pessoas crer. Esses loucos que advogam que um culto, para ser poderoso, que para as pessoas crerem tem que ter milagres e sinais, não compreenderam absolutamente nada das Escrituras. Jesus fez sinais para mostrar que Ele era Deus. Os apóstolos fizeram sinais para provar que eles eram mensageiros de Deus e que tinham a mensagem de Cristo Jesus. Nós cremos e proclamamos, e isso nos basta. E havendo um milagre ou outro, glória a Deus.
Mas nós não estamos testemunhando a Cristo. Quando vamos num lugar e a pessoa diz que tinha 50.000 tumores e foi curado, e comoção, e choro, e as pessoas querem aquilo também, mas não querem o Salvador, querem só uma bênção. Testemunhar não é falar sobre bênçãos, já que eu falei sobre isso. Eu era um bêbado, vivia drogado. Isso virou música, tirando sarro dos crentes. Mas hoje estou curado, encontrei Jesus. E aí nós vemos os testemunhos. Eu era um pobre coitado, hoje eu tenho 2 BMWs, eu tenho 3 empresas, eu tenho 4 mulheres. Aí eles não falam. Isso não é testemunhar. Testemunho não é testemunhar de Cristo. Mas testemunhar de Cristo é testemunhar a sua vida, a sua obra, a sua morte e ressurreição. É testemunhar aquilo que Ele fez por pecadores. Não exatamente por você, não em algo específico na sua vida, mas aquilo que Ele fez para pecadores que estavam rumando para a condenação eterna e que Ele pode então fazer para os demais. Cristo pode salvar todo pecador impenitente, mas isso não significa que Ele vai curar todo o câncer, nem que Ele vai fazer com que todos sejam prósperos, ou curar todas as dores de cabeça. Porque quando os caras começam a chamar milagre e não acontece nada, começa a curar dor de cabeça, começa a curar um monte de coisa estranha. Mas e o que Cristo fez, aquele milagre que eu tenho? Meu querido, compartilhe isso com os irmãos. Culto público é oração, adoração, leitura bíblica, exposição bíblica. Mas compartilhe entre os irmãos. Conte para os irmãos. Nós não somos tão bons para espalhar fofoca. Por que não espalha o milagre? Por que tem que ser com o microfone na frente das pessoas? Eu digo por quê. Chama-se orgulho. E eu digo por que as pessoas autorizam. Chama-se querer chamar a atenção. Vulgo orgulho. Falemo-nos entre nós mesmos das maravilhas que Deus fez por nós. Essas mulheres viram um jovem reluzente que deixou-as surpresas e atemorizadas. Nós não precisamos ter medo, nós devemos proclamar. Se as pessoas não crerem, o problema é delas. Nós só precisamos proclamar. Se as pessoas nos chamarem de loucos, problema delas. Nós só temos que proclamar. Se as pessoas nos jogarem pedras, bom para elas. Nós só temos que proclamar. Não precisamos ter medo. Mas veja, nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, como diz Pedro, para anunciar a grandeza de Deus, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo. Fomos chamados para fazer apologia do que Cristo fez, e não para fazer apologia defendendo o Evangelho. Eu não digo que Deus tenha chamado alguns homens para serem defensores, apologetas, mas nós temos que simplesmente proclamar, não convencer. A mensagem da cruz é loucura, e como loucura tem que ser pregada. Não argumentos, não retórica, não sinais. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. E é por isso que não precisamos ver o falso sepulcro vazio, porque o Espírito Santo de Deus nos mostrou que aquilo era verdade. Em sexto e último lugar, o anjo diz o seguinte: não vos atemorizeis, não há mais juízo. Não há mais juízo. Não vos atemorizeis. Senhores, a Páscoa judaica foi um livramento de Deus, do povo escravizado no Egito, foi a última praga no Egito, e foi uma sombra da obra de Cristo. Nas casas onde havia o sangue de um cordeiro sacrificado, nos umbrais da porta, na soleira da porta, aonde eles haviam comido pães asmos
e haviam comido esse cordeiro, o anjo da morte, que foi levar a 10ª praga, a morte de todos os primogênitos, inclusive dos animais, ele pulou, ele passou por cima das casas onde havia sido consumido o cordeiro e onde havia o sangue. Esse é o significado da palavra Páscoa, Pessar, passar por sobre. Essa é a Páscoa judaica, e isso se transformou numa instituição, um sacramento dado por Deus, numa ordenança dada por Deus, e isso está no calendário judaico até hoje. Senhores, Cristo era judeu, Cristo fez questão de passar a última Páscoa com seus discípulos, e nessa última Páscoa, que é chamada de a ceia do Senhor, a última ceia, é também a última Páscoa da cristandade. O cristão, ele toma a ceia do Senhor, o sacramento instituído por Cristo. Isso aqueles que foram chamados, aqueles que foram salvos da condenação merecida pelo sangue do Cordeiro. Nós comemos e tomamos do sangue. Nós não tememos mais anjos. Quando as mulheres viram os anjos, o anjo ficaram apavorada. Era um jovem reluzente. Ficaram apavoradas, atemorizadas. Nós não tememos mais anjos. Nós não tememos o anjo da morte. Nós não tememos mais a morte. Viver é para Cristo, morrer é lucro. O anjo da morte não vai vir nos ceifar. A morte foi morta. O poder da morte foi morto na morte de Cristo Jesus, no Calvário. A vida eterna em Cristo é conferida à igreja por Cristo Jesus, o primogênito da ressurreição. Agora veja, um anjo anuncia a José e Maria a vinda do Messias. Um anjo desceu no campo onde estavam os pastores, na noite que Cristo nasceu, anunciando que Cristo havia nascido. Anjos pelos céus glorificaram, dizendo: bem-aventurado os homens de boa vontade. O anjo remove a pedra do sepulcro e anuncia a essas mulheres a ressurreição. Um anjo afirmou aos discípulos que estavam olhando Cristo subir aos céus, que eles veriam a Cristo descer da mesma forma como subiu. Na morte e ressurreição de Cristo, senhores, o véu foi rasgado. Nós temos acesso ao Pai por um novo caminho, por um novo e vivo caminho, porque o caminho, a verdade e a vida está vivo, ressurreto. Os anjos que guardavam o Éden, eles não nos atemorizam mais. Quem sabe eles não vão recepcionar os filhos de Deus na glória, aqueles que vão poder entrar na glória. Não vos amedronteis, disse o anjo. Você crê nessas coisas? Você crê que merecia condenação? Que Cristo veio, viveu por você, morreu por você e ressuscitou por você? Você crê? Então venha a Cristo. Venha a Cristo para ter vida. Arrependa-se do seu pecado e creia em Cristo. Deixem de ficar completamente atônitos. Pode ser uma das traduções desse atemorizados. Não fique atônito. Venha a Cristo. Todos quantos o receberam e creem no seu nome, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus, nos diz João. Se você crê de verdade, se você está arrependido dos seus pecados, isso significa que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou por você. Significa que você morreu com Cristo Jesus naquela cruz e que você ressuscitou com Ele. Significa que nenhuma condenação mais há sobre você, como Paulo diz em Romanos 8. Porquanto você, crente, e você que creu hoje, viva em novidade de vida. Você não se pertence mais. Você agora tem um Senhor. E você é servo dele. Viva para Cristo. Liberto totalmente da escravidão, do pecado.
Você pode mortificar a tua carne. Você pode dizer não para os teus instintos. Você foi completamente perdoado. Aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Você perdeu a sua vida, o seu velho homem, naquela cruz. E assim como Cristo ressuscitou, você está em novidade de vida, aguardando a glorificação. Creia nessas coisas, se arrependa e venha ao Senhor. Vamos ficar em pé. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, que palavras, Senhor, que consolo, que advertência, que alívio, que responsabilidade, que glória e que vida as tuas palavras nos trazem. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por tu não ter nos entregado a nossa própria sorte, nos ter deixado sob a condenação do pecado. Muito obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia conferida através da vida, da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, nosso Senhor. Obrigado porque hoje nós contamos com um advogado diante de Ti, que intercede por nós diante de Ti. Um advogado glorificado, poderoso, Rei e Senhor. O leão. Muito obrigado, Senhor. Que essas verdades possam nos consolar, nos confortar e nos trazer temor durante a nossa peregrinação por este mundo. E que nós tenhamos, Senhor, nos nossos corações uma ansiedade para o dia da nossa glorificação, quando nós literalmente ressuscitaremos contigo, com nosso corpo glorificado, te veremos como tu és e não mais pecaremos contra ti. Te agradecemos por essas coisas em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.